Sábado, 19 de março de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Por aqui esse tempo estranho, bizarro, a obra deu um tempo, né? Começou o sábado batendo, mas logo parou. Vamos torcer para ser definitivo, pelo menos eu vou torcer, porque eu acho que eles não vão incomodar vocês hoje. Mas, né, sabe como é, né? Aquele dia que a gente quer descansar e tal. Sábado não tem convidados, sábado é dia que eu falo de cinema com música. E sábado, esse é o primeiro sábado em que respondo a perguntas do público. Muita gente me perguntando muita coisa na paralela, resolvi transformar o sábado, que normalmente é o dia em que eu desatino a falar sobre algum tema, para fazer essa DR com vocês, né? Ouvir o que vocês querem saber de mim, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, ou eventualmente alguma dica que eu possa dar. Eu vou falar disso já já, tem várias perguntas, algumas ficaram de fora por questão de tempo, né? Porque senão eu vou falar muito tempo. Algumas ficaram de fora porque teve gente que mandou muitas perguntas. Eu até vou falar com as pessoas que mandaram muitas perguntas para E assim, né? Tive que equilibrar um pouco para também não ficar falando só de alguns assuntos e tal, né? Tem todo o trabalho de edição nisso. Mas antes, vamos começar então falando... não, queria lembrar que eu já disparei a newsletter do Clube Trabalho Sujo, que antecipa aí a programação da próxima semana, aqui no meu canal. Se você não assina o meu canal, assina aí embaixo, aperta o sininho para saber sempre quando tem novidade. E dá like no vídeo também, né? Recomende aos amigos, enfim, toda essa coisa. Hoje, mais tarde, mais no final do dia, eu vou estar abrindo o DM, que é o primeiro programa que entra na minha grade de programação, que sou eu e o Dodô falando sobre vários assuntos, mas desse ponto específico, nesse 12º DM, eu e ele resolvemos partir sobre uma coisa que ele já tinha comentado no programa anterior, mas a gente não vamos falar disso mais especificamente, porque o Oscar mudou as regras para os filmes que querem concorrer ao Oscar de melhor filme no ano que vem. E tem tudo a ver com minoria, tudo a ver com presença de grupos que não são normalmente representados, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Uma discussão bem boa. E aí, né, sabe como é, eu e Dodô, a partir daí a gente começa a falar de várias coisas. Se você colabora com o meu trabalho, você já recebeu o link tanto para o DM quanto para todos os outros programas que eu faço durante a semana. A saber, o Lovecraft Country, o comentários Lovecraft Country Blues, né? Comentário sobre o 5º episódio da série Lovecraft Country, o Cine Ensaio, que eu e o André Graciotti comentamos o Scott Pilgrim contra o Mundo, um dos grandes filmes desse século. A gente comemora aí os 10 anos desse filme, elegendo-o como um novo clássico. Na terça-feira a gente vai ter aberto, para quem não colabora com o meu trabalho, o Autos Massa, que é o programa que eu e o Pablo conversamos sobre uma definição um pouco mais ampla de cultura, e dessa vez a gente vai falar sobre tristeza. E na quarta-feira a entrevista com o GG Albuquerque, um dos grandes novos jornalistas que cobrem tanto música quanto cultura no Brasil hoje, que está a um passo aí de dar subir mais um degrau em sua escalada aí, cada vez mais bem-vinda, de cobrir a música periférica no Brasil e como ela conversa com o resto do mundo, tanto do ponto de vista da reportagem quanto da crítica, enfim, bem foda. Se você colabora com o meu trabalho, você já recebeu os links para ver tudo isso. E colaborar, eu digo, ajudar financeiramente. Se você quer colaborar e receber todo sábado de manhã a newsletter do Clube Trabalho Sujo, dá um alô no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. Lá também você pode pedir para participar das videoconferências comigo. A próxima acontece no outro fim de semana. E também para mandar suas dicas de quarentena, né? Afinal de contas, além dos meus convidados, também tem os meus convocados. Você que está assistindo pode mandar seu vídeo de até 5 minutos dizendo o que você está lendo, ouvindo, assistindo, que é legal compartilhar com as outras pessoas nesse período bizarro que a gente está vivendo em 2020. Bizarro para falar o mínimo, né? Para ficar no eufemismo. Vou falar então do filme de hoje, que é o título do programa, The U.S. vs. John Lennon, um documentário de David Lift e John, como é que é? Preciso voltar a usar óculos. John Scofield, é isso?
É isso. É de 2006, documentário que trata aí do período em que o Lennon, após o fim dos Beatles, se consolida como um ativista político, né? Mais do que simplesmente só um artista, ele mistura a sua expressão musical com o confronto contra o sistema que estava cada vez mais bizarro, né? Uma escalada aí que a gente viu, olha só o que foi dar, né? Mas vamos torcer aí pro tal do pêndulo ir e voltar. O fato é que à medida que o John Lennon vai ficando mais incisivo em relação aos seus protestos contra a guerra do Vietnã, os protestos contra o que estava acontecendo nos Estados Unidos como um todo, ele que vai morar nos Estados Unidos, né, ele dá uma declaração logo no começo da década que fala assim, se eu vivesse na época do Império Romano, eu ia morar em Roma. E aí ele se muda para Nova York, logo depois que os Beatles terminam, e se instala no país, se tornando aí aos poucos, à vista do governo norte-americano, um inimigo público. É alguém que eles entendem como uma ameaça nacional que não pode ficar aí puxando protesto, falando mal do governo, falando mal da guerra, falando mal disso tudo. O documentário não só mostra o que foi revelado naquela época mesmo, como puxa um monte de incidentes e registros que mostram que o FBI estava mesmo grampeando o telefone de John Lennon, ele foi vítima de um processo de exportação, né? Ele tinha toda uma noia de... Ele não sai mais dos Estados Unidos justamente com esse medo. Depois que ele se muda para lá, ele não volta para a Inglaterra. E nem sai de lá para nenhum outro país, porque ele tem medo de sair e não conseguir voltar. E se trancafia nos Estados Unidos ao mesmo tempo que o governo norte-americano começa a usar seu aparelho estatal contra um popstar, né? Basicamente porque esse popstar estava tornando público uma indignação que era coletiva dos Estados Unidos todo, né? Então ele se torna um inimigo público e aí esse documentário junta tanto depoimentos de muita gente foda, sabe? Tariq Ali, o Noam Chomsky, a Angela Davis, a Yoko, claro, né? Entrevistas com o próprio John Lennon e depoimentos do Nixon, né? De todo o pessoal mais da direita falando sobre... Não chega a ser um depoimento, mas tem trechos que o Nixon aparece, ele não comenta propriamente, né? Mas é um baita documentário que mostra aí a importância da arte e da cultura nas transformações políticas, como se as coisas fossem todas separadas, e não são, né? O Lennon sabia muito bem disso, tanto que apertava essa tecla o tempo todo. Além do documentário, recomendo a trilha sonora, que é justamente uma compilação de músicas do John Lennon que são mais para esse lado, que muita gente não conhece. Tem algumas músicas, né, que são, óbvio que são hits que você reconhece na mesma hora. Afinal de contas, até Imagine é sobre isso, né? Mas é bem foda, cara. Vale a pena ir atrás dos dois. Não sei se está em alguma plataforma de streaming. Se alguém souber, por favor, coloque aí nos comentários. E agora eu vou responder as perguntas do público do Climatias. Que momento. Deixa eu achar aqui. Não é esse aqui não. Tá aqui, pronto. Perdão, vamos começando com a pergunta da Sara, que pergunta o que faz com seus bloqueios, o que você faz com seus bloqueios criativos? Eu nunca paro, né? Eu tento exercitar a criatividade, o texto, e agora, né, o vídeo com a frequência de que eu deveria em relação à atividade física, por exemplo. Gostaria de ter uma atividade mais constante, não consigo ter, né? Tipo, já estava tendo antes da quarentena, mas a parte de produção e de criação, o truque é basicamente esse, não parar. Tem dia que é ruim, tem dia que não sai nada e dá um jeito de sair, sabe? Vai lá e coloca. Eu tenho essa paciência de tirar o leite de pedra. E às vezes também é importante você saber que acontece, né? Não vai rolar e aí descansa um pouco para também não ficar
insistindo demais e se esgotar mais ainda. Eu, felizmente, nunca cheguei nesse ponto, né? Às vezes é só uma coisa de cansaço físico, né? Misturar o cansaço físico com o cansaço mental. São duas coisas diferentes, mas que em determinados momentos podem parecer o mesmo. Aí, às vezes é só, tipo, fechar os olhos, deitar um pouco, sabe? Eu gosto muito da soneca da tarde, tirar um cochilo depois do almoço, sabe? Dormir um pouquinho no começo da noite, sabe? Dormir um pouquinho mesmo, 15 minutos, saca? Eu tenho, felizmente, esse superpoder que é eu durmo em qualquer situação, né? Então, posso me gabar disso. E ela também pergunta de onde veio sua inspiração e interesse para trabalhar com cultura. Eu acho que de casa mesmo, saca? Eu fui criado com muita cultura e, bem ou mal, quando eu vi, eu estava cercado disso e eu sempre quis estar onde eu estou hoje, né? Onde eu sempre tive, né? Que é justamente lidando com ideias diferentes, com conceitos diferentes e ao mesmo tempo podendo curtir show, disco, filme, livro, enfim, esse universo criado pelas artes, esse ambiente cultural que a gente convive, deveria conviver mais, né? Mas eu nasci nesse ambiente, agradeço sempre meus pais por terem me dado tanto essa formação direta quanto indireta, né? Só o fato de ver eles lendo o tempo todo, era um negócio que, tipo, desde criança eu queria ler, saca? Então, é isso. Como isso virou o meu trabalho, aí são outros 500, né? Mas o interesse é isso, né? Aos poucos eu fui entendendo o que era trabalhar com cultura, que é uma coisa que eu ainda estou entendendo e eu acho que nunca vou entender de fato, porque afinal de contas cultura muda o tempo todo, né? O Fábio pergunta que ele fala que queria que falasse um pouco sobre as traduções. Quais foram as que mais gostou de fazer? E vira e mexe você fala de querer ler livros em português para ver como foi que o tradutor escreveu determinadas expressões e tal. Quais são os livros que acha que tiveram as melhores traduções aqui? E ainda, como fã de Beatles, acha que existe um tradutor que pode deixar ainda mais interessante o livro, como Leminski, traduzindo Lennon? Essa é uma boa pergunta. O Leminski traduz o Atrapalho no Trabalho, que é, na verdade, a Spanner in the Works, junto com In His Own Right. São os dois primeiros livros que o John Lennon escreveu ainda na época dos Beatles. E eu tenho mixed feelings com essa tradução. Tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto. Eu prefiro ler em inglês. Não acho que é um mau trabalho. Eu só acho que tem alguma coisa do humor do Leminski que não orna tanto com o humor do Lennon, saca? Mas não acho que é ruim não, pelo contrário, bem boa, só não bate o pio. Eu não lembro de uma tradução específica que é muito boa, mas eu sei de dois tradutores assim que se foi traduzido por esses caras, tem um crivo pessoal e um nível de excelência que não tem o que falar. No quadrinho é o Érico Assis e fora do quadrinho é o Paulo Henriques Brito, saca? São uns caras que tipo traduzem Dom DeLillo, traduzem Alan Moore, saca? É casca, assim, não é brincadeira, e eu sei da seriedade dos caras, né? E, tipo, já li alguns livros que eles traduziram, tanto o original quanto a tradução. Traduzir é massa, né? Eu gosto de pensar que é um jeito de você se colocar na cabeça de uma outra pessoa, e uma outra pessoa que fala um outro idioma, né? Infelizmente, o único idioma que eu domino, além do português, é o inglês, mas queria poder aprender outros idiomas para poder ter essa sensação. Porque a partir do momento que você começa a escolher as palavras para o português, a partir das palavras originais do outro idioma, você começa a pensar quais as escolhas do autor em relação à escolha dessas palavras. E aí você comentou dos livros que eu traduzi, eu trouxe alguns aqui para mostrar, alguns funcionam até como dicas. Esse aqui, eu traduzi para Dark Side, grande editora aí lá do Rio. Na verdade tem um carinho mais afetivo, que é a novelização dos três primeiros Guerra nas Estrelas, né, o episódio 4, 5 e 6. E eu fui chamado para traduzir o Império Contra-Ataca, que é o meu filme favorito, que é o melhor filme da saga. E assim, apesar de ter sido escrito depois da série ter sido filmada, né, é uma novelização, não foi uma adaptação, não é o roteiro e tal, tem uma liberdade de criação de ambiente, criar umas coisas que, tipo, a gente não para pensar, né? Mas aquela guerra em Hoth no começo do Império Contra-Ataca, com aquele monte de AT-AT andando em cima da neve, aquele monte de soldado e tal. É uma descrição de guerra ali, que é gente virando pasta pisado pelos AT-AT, sabe?
que é uma coisa que passa batido no filme, né? O filme só sobrevoa isso. Esse, sim, tive o prazer de traduzir junto com a minha ex-mulher, Mariana, a autobiografia da Kim Gordon. Senhor trabalho, também mergulhar na cabeça de um ídolo, né? Kim Gordon é foda pra caralho, meu. E tipo, livraço, muito foda, recomendo, independente da tradução. Queria ganhar por livro vendido, mas o fato é que isso não acontece. Esse aqui recomendo. O Eric comentou outro dia no canal dele, eu inclusive fiquei sabendo do canal dele por causa desse livro, Alguém Come Centopeias Gigantes, que saiu pela coleção Mondo Massari, do Fábio Massari. O próprio Massari me chamou para escrever, para traduzir esse livro, que é uma compilação de entrevistas feitas pelo Viveio da Research, que é um fanzinho ali da Califórnia bem importante, que ele entrevista Gélio Biafra, Divo, Clash, Pat Smith, Ballard, Timothy Leary, John Waters, Hank Rollins, Tobin Bristol, Burroughs, sabe? Um monte de gente foda, assim. E não só traduzi, como também escrevi um pós-fácil sobre contracultura no Brasil, e também aproveitei para falar da minha relação com o Massari. Uma coisa bem de afetividade. Tem esse outro também, esse acho que foi o primeiro livro, de fato, que eu traduzi, que eu comecei traduzindo quadrinho. É uma antologia de ficção científica chamada Futuro Proibido, que tem textos do Bruce Sterling, do Hacking Bay, do Ballard, do William Gibson, do Saul Yurik, do Rudy Rucker. Traduzi todos esses caras. Muito massa. E são contos de ficção científica completamente improváveis. Eu sugiro que você procure um que chama Visite Port Watson. Está na internet. Eu adoro esse conto, adoro, amo. De um autor anônimo. Que está, eu acho que essa minha tradução está online, de graça, inclusive. E esse é o primeiro livro que eu traduzi. O Zap Comics, né? Principalmente as coisas do Crumb, mas não só do Crumb, todo o movimento underground de quadrinho nos Estados Unidos, na Costa Oeste, no final dos anos 60. Né? Aí é muito esbórnia, cara, é muito foda. E foi a primeira vez que eu traduzi algo na vida, a pedido do convite do Rogério de Campos. E, putz, agradeço até hoje dele ter trilhado esse caminho. E para finalizar, 2 outros livros, um deles eu já comentei aqui, eu acho, ou não. Até podia falar deles aqui. Ele se chama Arte da Criatividade, de um cara que chama Rod Judkins, que ele conta várias historinhas curiosas sobre um monte de gente famosa e tem uns títulos ótimos, tipo Prepare-se para inspirar-se, Duvide de tudo o tempo todo, Contradiga-se com mais frequência, Seja praticamente inútil, se não estiver quebrado, quebre, Seja o mais incompetente possível, Planeje mais acidentes. E ele vai mostrando como a história da arte tem vários exemplos de coisas desse tipo e interligando essas diferentes histórias. Um livro daqueles que você lê, abre e lê, saca? Não precisa ser lido na hora certa, numa ordem específica, é muito bom. E esse aqui, cara, esse aqui foi uma satisfação ver, porque é um livro chamado A Vingança dos Analógicos, que ele pega cada capítulo para falar sobre uma mídia que foi digitalizada e como ela está voltando. E aí você tem um capítulo para o vinil, outro capítulo para o cinema, falar de película, né? Outro capítulo de efeito especial sem computação gráfica, um outro capítulo fala sobre jogo de tabuleiro. É bem foda, bem foda. Recomendo paca. São alguns dos livros que eu traduzi. Entre tradução e preparação de texto, eu traduzi mais de 30 títulos. Tem outro vindo aí. Em breve eu traduzo, mas é uma coisa que eu adoro fazer e uma atividade que, apesar de ser mecanizada, robotizada cada vez mais, eu acho que tem um porquê ela ser feita por uma pessoa. A Lu faz várias perguntas, e uma delas que é quase uma dissertação. Mas vamos lá. Eu gostava de acompanhar os brunches de domingo, mas entendo que não postar é uma forma de sair das redes sociais, exatamente. Qual a sua comida favorita? Não sei, não sei. Eu vou no PF mesmo por falha de opção, mas sei lá.
Sou fissurado em ramen, sou fissurado em uma lasanha, gosto de churrasco. Tá aí, acho que se eu fosse escolher minha comida favorita, acho que é churrasco. Que restaurante você gostava de ir antes da pandemia? Putz, sinto falta de restaurante, embora a minha conta corrente não sinta. Mas é muita coisa, eu adoro restaurante, eu não sei indicar um só não. Tem pedido de delivery? Pouco. Pouco, tipo uma pizza. De vez em quando eu peço um outro delivery. Recomenda alguns? Também não vou recomendar. Vinho ou cerveja? Então, nenhum nem outro. Eu sou do destilado e eu tô parando de beber. Eu acho que vinho até melhorei, mas era pior, mas cerveja é uma coisa que eu tirei do cardápio mesmo. Eu não sei você, mas eu sinto muita falta de boteco. Então, eu não, porque eu não frequento boteco. É uma das coisas que eu faço para ganhar mais tempo. Eu acho que o boteco, especificamente em São Paulo, necessariamente tem uma coisa de quase virar trabalho. Então, não frequento boteco. Tem uma outra aqui que eu vou pular porque é muito longa, viu, Lu? Depois eu volto em algumas perguntas, mas ela pergunta assim também: como compreender a volta de Sandy Júnior? Juro que não entendo. Eu acho que é basicamente nostalgia geracional e ao mesmo tempo uma galera querendo se enturmar com a galera que está puxando a nostalgia. Saca? Não julgo não. Também, o rock morreu? É um gênero e estilo musical que existe num contexto histórico e hoje as condições mudaram? Virou música de tiozão conservador saudosista que esqueceu que rock é, dentre muitas coisas, transgressão? Eu acho que não morreu, mas está mudando, né? Eu acho que ela virou rock, virou conservador. Na época eu era curador do Centro Cultural, tinha essa discussão especificamente no Centro do Rock, que era uma programação de bandas de rock que eu fazia durante julho, que eu falava assim, exatamente isso, não. Rock não é um clichê, rock é superar o clichê. Mas infelizmente o clichê fala mais alto e hoje a gente tem gêneros musicais que são mais como é que fala? Não só representativos, como mais fortes do que o rock, né? Mais importantes em vários aspectos. O rock é hoje mais ou menos o que o blues era quando a gente começou a escutar rock, sabe? Essa coisa de quase um artefato específico, isolado. A Marília. Ah não, peraí. Depois eu faço a pergunta da Marília. Estou aqui na ordem que o pessoal mandou. O André pergunta o que eu acho do Inácio Araújo como crítico de cinema. E ele fala que acha um dos melhores. Eu concordo. Ele é um dos melhores críticos de cinema do Brasil. Ele tem um curso que ele fazia presencialmente na casa dele, que era incrível. Muita gente falava, eu nunca pude fazer. Mas sem dúvida, o Inácio é muito foda. É muito foda. Vale a pena até ler o blog dele, né? Muita gente não sabe que ele tem um blog também bem foda. O Ormando pergunta se eu concluí a graduação em sociais e qual foi o meu TCC. Não, eu não concluí graduação em nada. O jornalismo me abduziu e eu não queria trabalhar com sociais. Eu parei em sociais quase por acaso. Adoro sociais, saca? Sou outra pessoa porque fiz sociais, abri minha cabeça em vários níveis, mas não me vejo atuando na área de sociais, que é especificamente trabalhar na academia, que é um ambiente que eu não curto. Saca? Eu gosto muito da universidade como um ambiente de convivência, mas o ambiente acadêmico eu acho improdutivo, eu acho fora da realidade. Foi um dos motivos que me fez ir para o jornalismo. Marília pergunta, uma pergunta capciosa: como foi fazer a transição da carreira de ambientes mais corporativos, a vida louca de redação, para um lance mais autônomo? Foi na raça, foi uma aposta, um salto no escuro. Que até agora eu fico perguntando assim, caralho, de onde vai vir o dinheiro do próximo mês, saca? Mas eu acho que é isso, assim, no fim das contas, salário é uma espécie de vício, uma espécie de droga que você coloca, né? E você cria uma ilusão que todo mês vai cair aquele dinheiro. E você acaba sendo sugado, drenado, a sua energia vai puxando. E hoje em dia, né, você não tem mais diferença entre horas de trabalho e horas. Não estou nem falando da pandemia. Só essa coisa de internet, né, WhatsApp, então você vai ficar trabalhando muito mais horas. Hoje eu olho com muita tranquilidade, claro que eu fiz esse salto aí depois de já ter uns 15 anos de carreira, até um pouco mais.
Foi quando eu saí da Galileu. Eu era diretor de redação da Galileu e falei, não, agora eu vou por conta própria. Por mais que eu tenha tido um outro emprego depois, de curador, não era um ambiente de redação, não era uma corporação, era uma coisa ligada ao governo, à prefeitura, né? Então acho que tem uma outra cara, um outro aspecto. Mas é isso, assim, a minha saúde mental, o meu corpo, saca? É outro papo. Saca? Não tem estresse, não tem pressa. Você precisa. E você precisa saber quanto você gasta também, né? Quanto você gasta por mês e quanto você pode enxugar eventualmente a cada mês. Por isso quando chegou esse papo de pandemia aí eu já estava mais ou menos escaldado. E a Marília pergunta também quem eram os dois Schnauzers que estavam numa foto na estante. Eles vão voltar, elas vão voltar. Minhas cachorras, que estão hoje com a minha ex-mulher. Não posso vê-las por motivos de quarentena, mas são elas, minhas queridas Cookie Wink. Depois eu falo mais delas. Aí é das novidades da terceira temporada do Climatias, que eu vou voltar a colocar os objetos na estante. O Thiago Vinagre fala o que eu acho sobre insônia e arte em geral, e da relação da pandemia e o dormir. Não sei se já tocou nisso. Cara, isso é um assunto gigante, cara. Isso é um assunto gigante e ótimo. Vale muito a pena. Eu já toquei muito nesse assunto, tanto aqui no Climatias quanto na minha newsletter. Tem muita coisa rolando, saca? Mexendo com a gente, com a cabeça da gente, com o inconsciente da gente, ou a gente anulando o sono ou o sonho, mas de alguma forma nosso programa já está com quase meia hora. Vou dar uma encurtada aqui. É um tema e tanto. E assim, eu já falei, né, que no Bom Saber, que é o meu programa de entrevista, eu estou entrevistando pessoas que eu conheço. Mas num dado momento eu vou começar a ir atrás de entrevistados que eu não conheço, justamente para conversar com eles. Né? Não sei quando eu vou fazer essa virada. Já já eu faço 26 programas, que é a metade da produção anual. Pode ser que a partir disso eu comece a fazer isso. Mas por enquanto, deixa eu ficar aqui na zona de conforto até conseguir pegar a manha de... nada contra entrevistar pessoas que eu não conheço. Eu faço isso da vida. Né? Mas, né, eu estou ainda entendendo a lógica do Bom Saber. A Ananda faz algumas perguntas. Ela queria saber se eu tive uma banda, se teve uma banda específica que despertou interesse especial pela música. Não. É isso a coisa que eu estava falando antes. Convivência com os meus pais, tinha música tocando o tempo todo. Eu tenho muita lembrança de Gil, Simone, A Cor do Som, Caetano, Chico, saca? Esse tipo de música, essa sonoridade ecoava muito em casa. E aos poucos eu fui descobrindo outra por conta própria. Então tinha toda uma coisa de pai, são os discos da minha mãe que ela escolhe, do meu pai que ele escolhe. E esses são os meus que eu escolho, saca? Eu acho que a música me ajudou muito a entender a minha própria individualidade. Inclusive um tema que a gente deve abordar aí no outro Autos Massa. Né? Eu e o Pablo estávamos falando justamente disso. Você é o que você consome? Completando, queria saber se eu tenho uma banda favorita. Sim, os Beatles. Os Beatles e João Gilberto são os meus dois artistas favoritos, mas os Beatles têm um papel mais importante no sentido que foi a banda que me ajudou a entender tudo isso, saca? A banda que o primeiro artista que eu falei assim, nossa, esses caras, eu sou fã desses caras mesmo, não é simplesmente uma coisa, eu curto o som, saca? Depois eu desenvolvi isso também com Legião Urbana e tal, por ser de Brasília, mas Beatles está ali nesse patamar. E João Gilberto também, em termos de importância. Teve todo um momento de eu descobrir João Gilberto, a importância de João Gilberto. Eu acho que é muito importante isso, né? Para quem não sabe da importância dos Beatles e do João Gilberto, faça-se esse favor, né? Dê essa chance e descubra isso. E a Ananda também faz uma pergunta totalmente aleatória, que ela gosta, você pergunta se eu gosto de Malu Magalhães, que no meu outro canal do YouTube tem um vídeo dela cantando Chubaruba. Ela é muito criticada. Cara, eu botei a Malu Magalhães para tocar no rádio na semana em que Chubaruba saiu. Eu tinha um programa de rádio, na época eu era editor do Link, no Estadão, e aí tinha um programa sobre o Link. Link era o caderno de tecnologia e cultura digital.
E aí tava essa menina de 15 anos de idade gravando aquela música e de uma hora para outra todo mundo baixando e comentando sobre isso, né? Tinha o fato dela ser um sucesso na internet e o fato dela ser nova também. E aí eu toquei. Eu gosto muito do primeiro disco da Malu, eu acho que ela é uma boa artista, acho que ela pisou na bola, aquele papo lá de branco não sabe cantar samba, saca? Tipo, rolou uma arrogância ali que não precisava. Eu acho que ela até deve saber. Mas é uma. Eu gosto dela. Assim, não é um tipo, tô querendo ouvir um disco da Malu. Mas sempre que ela lança coisa eu vou atrás, eu ouço, eu vejo algumas entrevistas dela, eu acho ela uma boa artista. E esse show foi o primeiro show que eu vi dela, acho que foi o último show dela com 15 anos. Que é de junho de 2006, se não me engano. Eu tenho uma pergunta da Kivia, que ela fala assim: eu tenho um Guilty Pleasure, o disco de 1988 do RPM, também conhecido como Quatro Coiotes. Acho um pouco vergonhoso assumir, pois acho Paulo Ricardo uma figura difícil de engolir e percebo que tem muita gente que tem o pé atrás com a banda por causa do estouro no mainstream com Rádio Pirata ao vivo. Mas considero o disco interessante, menos comercial que o primeiro e com uma ambiência um pouco diferente. Só que nunca vi ninguém falar desse. Sou millennial, kkk. Queria saber da sua opinião. Será que eu estou superestimando ele? A gente pode chamar aquilo de pós-punk? Não, eu acho que não é pós-punk, para começar. É uma sonoridade que tem a ver com uma brincadeira que o Gabriel Tomás do Autoramas fala, que é, no Brasil tem um gênero musical chamado rock de gravadora, que os diretores artísticos das gravadoras acham que, isso aqui é o rock que vai fazer sucesso. O que explica muitas bandas, parecem bandas dos anos 80, ainda estarem tocando até hoje. Porque esses caras foram caras que foram criados na época do rock dos anos 80 e criaram essa sonoridade, assim. Eu não gosto desse disco, eu fui reouvir, né, comentei contigo, e é bem ruim. Eu acho ele bem chato. Mas enfim, também não vou cortar o teu barato não. Se tu gosta, tudo bem. O importante é isso. E aí eu acho que o ponto central da tua pergunta é justamente a questão do guilty pleasure, o prazer culpado. Qual que é o problema? Se você gosta, foda-se. Vão te julgar porque você gosta? Tira essa culpa, saca? Curte, não tem problema. Saca? Eu não gosto de, tipo, não tem nada que eu goste que eu tenha vergonha de gostar. Eu acho que isso vale pra vida, assim, não vale só pra música, sabe? Se eu gosto, eu gosto. Não vou ter vergonha de gostar. Eu posso me arrepender de ter gostado, eu posso ter mudado o meu gosto, mas ouvir com culpa, não misturo essas coisas não. Falando pra cacete, deixei algumas perguntas de fora mesmo, porque aí, ó, já vão quase. Mas tem uma última pergunta da Lu aqui. Cadê os cursos dos Beatles e os dos discos clássicos? Quando? Quanto? Como se inscrever? Mais novidades no próximo sábado, que eu vou contar algumas novidades da terceira temporada do Climatias, afinal estamos chegando às vésperas dela, quando o programa passa do 200 para o 201 e assim encerro mais um Climatias. Esse é o primeiro sábado de perguntas feitas pelo público que assiste o Climatias. Agradeço as perguntas, lamento não ter respondido todas que mandaram. Vou responder ali no privado para cada um e também deixando aberto se você quiser mandar as outras, certo? Mais tarde tem o DM aberto para todo mundo, o tempo está esse tempo estranho, mas vamos lá, né? Amanhã tudo de novo.